Escuta o que eu vou te dizer. O mimimi vai quebrar a sua empresa. É exatamente isso que eu tenho percebido em muitas empresas que eu presto consultoria, que eu faço trabalho de coaching e muitas vezes empresas que eu sou cliente. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas não sabem assim, ó, quem dá a ordem, quem é o chefe, né? Quem é o cara que organiza esse negócio, quem é o responsável. Fica no mimimi, né? Não tem dono, não tem um monte de processo dentro da empresa sem dono, certo? Daí fica no mimimi. Outro problema é que tem muita empresa que precisa saber assim, ó, qual é a regra para esse negócio. Então a pessoa não sabe, muitas vezes, resolver um problema com base na sua intuição, no seu bom senso. Por quê? Ele precisa entender a regra. Tem muita empresa por aí cheia de regras, tudo escrito no papel, regra número 1, regra número 2, para acontecer a regra número 3, você tem que cumprir a regra número 1. E sabe o que acontece? O cliente fica ali assim, ó, esperando. Enquanto isso, o concorrente chama o cliente e diz assim, vem cá que eu resolvo o teu problema, certo? Esse é outro problema que eu vejo muito, né? É aquela coisa assim, ó, é um mimimi, se a ideia não é dele, ele não aceita. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão muito mais preocupadas em resolver as suas inseguranças ou então lidar com a insegurança do outro, certo? Do que efetivamente tratar do que tem que ser tratado. Fazer o que a gente chama de TBC, tirar a B da cadeira, exatamente isso. Ir lá e fazer. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, tem um mimimi na empresa. Mas o que é o mimimi? O mimimi é aquela coisa que a pessoa fica mais preocupada com o comportamento do outro. O que o outro vai pensar com a insegurança do outro e com a sua própria insegurança, do que efetivamente olhar de frente para o problema. Eu sei que você que está assistindo esse vídeo está pensando assim, tá bom, Alexandre, criticar é fácil, mas e qual é a solução? A solução é simples. Foca em fatos e dados, duas coisas que precisam ser mais atentas dentro das organizações. Como assim fatos e dados? Ok, surgiu uma situação para você, por exemplo é vendedor, o atendente, o cliente tem um problema, entende o problema do cliente. Entende os fatos, qual é o problema, qual é a causa desse problema, verifica se você tem como resolver, verifica se você tem como fazer o seu melhor pelo cliente. Perfeito! Se você consegue identificar o problema, fatos e dados, consegue fazer alguma coisa, olha só, verbo, fazer, não é ficar pensando em fazer, não é ficar com medo que o chefe vai pensar, não é ficar melindrado porque isso aqui não é teu serviço, é serviço do outro. É esse o mimimi. Então vai lá e faz, resolve. Quando você resolve o problema do seu cliente, o seu cliente olha para você e pensa assim, nossa, quem é esse cara? Aí você diz seu nome, olá, eu sou Alexandre. Dentro da sua empresa, você começa a colocar a sua marca com todo respeito, porque você começa a mostrar que você tentou fazer o seu melhor. Mas e se eu fiz o meu melhor e não deu certo? Sem problema, porque o grande problema é quando as pessoas não fazem, quando as pessoas tomam iniciativa e não dão resultado. Isso aconteceu há muitos anos, por exemplo, Thomas Edison, né? Diz a história aí que ele tentou, 10.000 vezes a criação da lâmpada. E alguém veio para ele e disse assim, Thomas, você vai ser conhecido como o cara que fracassou 10.000 vezes. E ele, não, eu sou o único que sei 10.000 fórmulas que não precisa tentar novamente. Mas lá não tinha mimimi, lá era ação, tentativa e erro. A única forma efetiva de aprendizado. As empresas estão banindo, estão deixando as pessoas com medo de terem suas tentativas, com medo de darem o seu melhor. Vamos para o automobilismo. Imagina Ayrton Senna com medo de entrar na curva e ficar na frente do Alain Prost, porque o Alain Prost, depois da corrida, poderia ir lá reclamar para ele, dizendo assim, você me cortou. Mimimi, meu amigo. Lá, na época de Senna e Prost, quem acompanhou a Fórmula 1 não existia. Existia ação, iniciativa, coragem. O que está faltando em muitas empresas de hoje. Sabe por quê? Porque está todo mundo preocupado com o que o outro vai pensar. Está todo mundo preocupado, né, com as relações, com os medos coletivos, com os medos, né, que não pode fazer, não pode pensar, não pode olhar assim, não pode fazer assim. Claro que precisa existir muito respeito mútuo entre eu e você, entre todas as pessoas. Mas cada vez mais as pessoas têm que começar a agir. Vamos lá, mensagem para quem se deu conta que agora começou o ano, passou o carnaval, chega de mimimi, é hora de agir.